Fala, meus queridos amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que estejam bem. Sou o Matheus, estou aqui hoje para fazer mais uma reflexão do Evangelho de Jesus, relatado, escrito por João. Estamos aí nessa jornada já há alguns dias, já no mais do que da metade do Evangelho de João. Estamos hoje no capítulo 17, nós vamos ler do versículo 14 até o 26. Muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada, por contribuir com a gente, compartilhando, curtindo, se inscrevendo e ajudando, no nosso trabalho de alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Nossa leitura de hoje, João 17, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Até aqui a nossa leitura. Mais uma vez agradecendo nosso amigo por esse novo espaço, essa nova paisagem aqui, que sempre que precisarmos estaremos gravando aqui os nossos vídeos. Nosso amigo Rojan com esse espaço aqui, São Bento Network. Agradecer a ele de coração aí. E vamos para a nossa reflexão de hoje, conforme a nossa leitura. Nós continuamos ainda no capítulo 17, onde Jesus estava fazendo uma oração aos discípulos. Nós fizemos a reflexão no vídeo passado. E aqui é a continuação dessa oração. Porém, nesse trecho vemos algo muito bem definido do assunto e do porquê Jesus está orando pelos discípulos, Jesus continuou falando com Deus em favor dos discípulos. Nós vemos isso aqui no versículo 14, onde ele diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 15: Não peça que os tire-os do mundo, mas que os guardes do mal. E nós vemos essa expressão, guardar do mal, livrar do mal, em vários momentos nas falas de Jesus, nos ensinamentos de Jesus e nas orações de Jesus. Inclusive na oração que é chamada de Pai Nosso, onde Jesus ensina no Sermão do Monte, ele fala no final dela para que o Senhor nos livre do mal, Quando Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, também no capítulo 6, quando ele está falando sobre a proteção espiritual, para estarmos revestidos da armadura de Deus, para que nos livremos do mal. E nós continuamos aqui vendo o que Jesus está falando nesse trecho dessa oração. E o assunto central aqui é o que nós chamamos de unidade dos discípulos, ou unidade da igreja dos discípulos, A união dos discípulos é a igreja do Senhor Jesus. E o que significa unidade? Um exemplo muito fácil, muito simples, uma ilustração muito completa para nós é o exemplo do que significa unidade e os discípulos, É o nosso corpo. Nós temos apenas um corpo, porém vários membros.
Nós temos apenas um corpo, mas vários sistemas, vários órgãos, que todos unidos formam um só corpo. E aí a ideia, esse é o conceito dessa unidade em que Jesus está falando aqui a nós. Vários coletivos, plurais, mas que estão unidos em um só. E quem é esse um em que estão unidos? Em Deus, né? E ele fala sobre essa unidade, de estarmos em Deus, inseridos em Deus. Deus em nós e nós em Deus. E isso é muito claro em toda a palavra de Deus. Mais uma vez citando a oração, chamada de oração do Pai Nosso, as primeiras palavras e todas as menções são no plural. Pai Nosso, nosso pão, enfim, tudo está trazendo para o coletivo. O próprio nome de Jesus, quando o anjo traz a revelação de quem Jesus seria, que o seu nome seria Emanuel, significa Deus conosco, não é Deus comigo, não é Deus para mim, não é Pai para mim, não é Pai meu, mas tudo no coletivo. E isso traz esse senso de muitos, mas que se tornam um. E aqui é esse o conceito em que Jesus está trazendo para nós nessa oração aos discípulos. Versículo 20: Pai, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Ou seja, Jesus estava orando por aqueles discípulos naquele tempo, no presente, ali no momento, mas Jesus já estava orando no futuro, por hoje, nós que somos chamados discípulos de Jesus, por aqueles que creem em Jesus, por aqueles que seguem a Jesus e por aqueles que vivem como Jesus, nas suas comunidades, nas suas famílias, os discípulos e os seguidores de Jesus. Jesus já orava por nós hoje. E continuando nesse assunto, versículo 21, olha o tema central aqui desse assunto, dessa oração de Jesus pelos discípulos e por nós. Versículo 21, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. A ideia é de estar entronizado, de estar conectado, de estar imerso em Deus. A última parte, para que o mundo creia que tu me enviastes. E aqui Jesus deixa muito claro para nós o resultado da verdadeira unidade dos discípulos, da verdadeira unidade da igreja do Senhor Jesus. É o mundo crer em quem Jesus é e o que ele veio fazer nessa terra. Ser um com Deus e ser uns com os outros é revelar a verdade de quem Cristo é. É revelar a verdade de que Cristo foi enviado a essa terra. Essa é a responsabilidade que está em nossas mãos, na vida daqueles que são chamados discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. E aqui eu trago um alerta, e eu gostaria de chamar a sua atenção. Se você é um seguidor de Jesus, se você é um discípulo de Jesus, se você crê em Jesus e caminha na direção de Jesus, participa de uma comunidade, o alerta é: se hoje o mundo não tem crido em Cristo, porque ele foi enviado por Deus, qual a nossa responsabilidade? E por que nós não estamos revelando isso? Será que é porque não temos vivido a unidade perfeita descrita aqui por Jesus? E essa é a atenção que eu gostaria que você tivesse. Sempre enfatizo a importância de você fazer essa leitura, deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração. Medite nesses versículos 20, 21 e 22 mais uma vez. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração e traga esse senso de responsabilidade que nós temos para que o mundo creia que Cristo foi enviado. A responsabilidade está em nossas mãos. Essa unidade em que Cristo descreve aqui só é vivida no poder do Espírito Santo de Deus. E nós vemos isso com clareza em toda a parte da palavra. Não existe nenhum método, não existe nenhuma fórmula mágica para vivermos essa unidade, a não ser que o Espírito de Deus habite em nós. E juntos, conectados com o mesmo Espírito, servindo ao mesmo Deus, sendo filhos de um mesmo Pai, seguindo a um só Senhor, que é Jesus, nós caminharemos nessa unidade, mesmo sendo diferentes. Nós seremos uns com os outros.
e nada nos faltará, e o mundo crerá que Cristo foi enviado por Deus. E aqui mais um alerta a todos nós que somos chamados de discípulos de Jesus, ao povo de Deus, aos filhos de Deus, que entenderam essa realidade e vivem debaixo dessa verdade. Se você se importa realmente com o mundo que ainda não conhece a Cristo, pense sobre isso. Somente o mundo vai crer que Cristo foi enviado se nós estivermos em unidade perfeita com Deus e uns com os outros. Sobre isso. Somente vivendo a unidade com Deus e uns com os outros, entre irmãos, o mundo crerá que Cristo foi enviado por Deus para salvar o mundo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos e te bendizemos por tamanha misericórdia e graça que nos alcançou. Obrigado porque Cristo abriu o caminho até para nós, até Deus, para que possamos ser um com Deus, Deus habitando em nós, o Espírito em nós, para que sejamos uns com os outros. Deus, a minha oração é que o Espírito Santo nos mova à verdadeira e única unidade, para que o mundo creia que o Senhor foi enviado, que Cristo foi enviado e seja salvo, resgatado, transformado. A minha oração é que essa palavra, que o Espírito Santo alcance cada coração no poder que há no nome de Jesus. Deus abençoe você.